Você deve ter visto a história da onça, né? Sim, essa história mesmo. Infelizmente, ficou comprovado que a onça foi a responsável pelo desaparecimento do senhor. O corpo, inclusive, foi encontrado junto à toca dela. Nos últimos dias, saiu a notícia de que essa onça não vai voltar para o habitat dela, ela foi finalmente capturada. Por sorte da onça e, na minha opinião, justiça, ela não foi capturada pelos populares que, infelizmente, não queriam o bem dela. Foi capturada por agentes ambientais e levada para centros de tratamento. Eu não sei se vocês viram, mas ela estava debilitada, subnutrida e bastante doente. Por isso ela foi levada ao centro de reabilitação. E também pelo episódio, obviamente. Para protegê-la, já que iniciaram uma caça, e também para proteger a população, que infelizmente é um hábito que poderia voltar a se repetir. Mas o importante dessa história é que o fato dela estar subnutrida tem toda a relação com a perda do habitat dela. E a perda desse habitat é o que nos interessa e é o que tem relação com o conteúdo desse perfil. Existem dois motivos da perda desse habitat que nos interessam muito. O primeiro deles é exatamente a monocultura, que a gente tanto fala. O outro deles é a introdução das espécies exóticas, inclusive e principalmente as vegetais. Porque quando a gente diminui muito esse ecossistema, a gente vai perder os consumidores primários, ou herbívoros, que são os animais de base de cadeia ou teia ecológica. Eu não sei se vocês lembram disso da escola. São animais que se alimentam da vegetação. Então, se a gente perde a flora local, a flora nativa desse ecossistema, e troca ela por outra flora, por uma flora exótica, diferente, esses animais perdem alimentação. E isso, obviamente, vai causar um desequilíbrio em todo esse ecossistema. Alguns desses animais servem de alimento direto para as onças. Outros vão alimentar os consumidores secundários, que seriam os animais que se alimentam desses menores, para que depois esses consumidores secundários sejam alimento das onças. De qualquer maneira, o topo da cadeia é a onça pintada. Se você tem um desequilíbrio na flora, isso vai influenciar toda a fauna. E essas duas atividades que eu citei para vocês são responsáveis pelo desequilíbrio na flora, que vai ocasionar o desequilíbrio da fauna. Essa substituição da vegetação, seja ela por uma grande cultura de soja, milho ou por qualquer outra atividade agrícola intensiva, a substituição da nossa vegetação por espécies exóticas, essas duas atividades ocasionam esse desequilíbrio que leva os animais de grande porte, os predadores de topo de cadeia, de topo de teia alimentar, a chegarem a uma situação dessas, de subnutrição e desespero de, inclusive, atacar seres humanos. Por isso, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Escolher melhor as plantas que a gente planta, inclusive dentro da nossa casa. Porque os descartes de poda, os descartes de vegetação, podem acabar rebrotando e desequilibrando uma série de ambientes. Também temos que escolher o que a gente come, o que a gente consome, de onde a gente consome. Nesse aspecto, a soberania alimentar seria o ideal, mas é bastante difícil de conseguir e praticamente utópica para a maioria de nós. Então, que a gente consiga produzir o máximo de alimento que a gente puder. A gente consiga ter jardins, quintais, varandas, sacadas, janelas, que seja produtivos. A gente diminua cada vez mais o consumo desses alimentos vindos da agricultura intensiva. Pode parecer pouco, mas é de pouco em pouco que a gente consegue mudanças expressivas que vão evitar tragédias tão grandes quanto essa.